Capítulo 20 Aspectos mais profundos da visão. Segunda parte. Completada a segunda representação mental do fenômeno da queda, vamos observá-la agora por meio de uma imagem mais adequada para ressaltar seus outros aspectos, que não puderam ser explicados pelas duas primeiras. Ao analisarmos com mais atenção esta segunda representação que acabamos de expor, vemos que ela não corresponde perfeitamente à realidade, pois tivemos de imaginar o sistema fechado nos limites da superfície de uma esfera, ou então circunscrito pela circunferência do círculo formado pela projeção plana dessa esfera. Ora, trata-se na realidade de um infinito, ao qual não é aplicável o conceito de limite nem a representação de uma figura geométrica limitada. No entanto, tivemos de recorrer a essa imagem fechada porque, embora o conceito de esfera ou de círculo ilimitados não seja representável por uma figura geométrica, tínhamos necessidade dessa imagem para fixar as ideias do melhor modo possível. Se a superfície esférica dentro da qual se imaginou o sistema não fosse fechada, mas sim ilimitada, estendendo-se ao infinito, não se teria compreendido o conceito de uma saída dessa esfera. Também não teria sido possível imaginar o antissistema como a formação de uma segunda esfera ao redor da esfera do sistema. Assim, tivemos de nos contentar com representações relativas, já que não é possível encontrar em nosso relativo uma representação que possa conter e nos mostrar a realidade do fenômeno. Outros aspectos do fenômeno poderão ser observados por meio de uma terceira imagem que nos permita focalizar melhor a nossa visão. Quanto mais olhamos em profundidade, mais verificamos que a ideia de esfera não é exata. Se o sistema é o todo, não se pode imaginar uma superfície que o delimite. Não pode constituir uma propriedade do infinito a condição de estar fechado dentro de fronteiras que lhe permitam ter uma parte interna e outra externa. Então, não é possível imaginar a queda como uma projeção dos elementos rebeldes para fora do sistema, formando em sua parte externa outra zona, constituída pelo antissistema. Temos então de encontrar outra forma para representar esse fenômeno com maior exatidão e veracidade. Como não é possível a existência dos elementos rebeldes além e fora do infinito, não se pode pensar numa saída deles. Portanto, devemos imaginar a queda realizada de uma forma em que todos permanecem dentro do sistema. De acordo com esta representação do fenômeno da queda, os espíritos rebeldes não foram lançados para fora do sistema, mas permaneceram nele. Então, em que consistiu e como ocorreu a queda? Procuremos compreender o fenômeno imaginando a queda de outra forma. Com a criação dos espíritos, formaram-se na substância homogênea muitos núcleos de pensamento, constituídos por vibrações, cada uma de seu tipo. Nasceu assim o novo estado diferenciado, formado pelas individuações dos vários eus. Ora, muitos pensaram conforme a lei, e assim permaneceram em seu seio, como pura vibração de pensamento, harmonizados com ela. A lei representava o pensamento de Deus, que tudo dirigia e regia, e nessa ordem do sistema
permaneceram aqueles espíritos que continuaram a existir em uníssono com esse pensamento. Mas outros espíritos, ao contrário, pensaram contra a lei e, por serem constituídos de pensamento, colocaram-se fora dela. Desse modo, os espíritos que não quiseram viver sintonizados harmonicamente com o pensamento de Deus, representado pela lei, saíram fora da ordem e caíram na desordem. Desse modo, isolaram-se num funcionamento próprio antagônico ao funcionamento do todo. Esta é uma nova forma de representação do fenômeno da queda, na qual agora, respeitando os termos da imaginação espacial, pode-se dizer que os espíritos foram expulsos. Mas esta representação é relativa à nossa forma mental e vale apenas para o seu uso. Na realidade, não havia espaço e, portanto, não podia existir afastamento espacial nem uma saída do todo. Por isso, os espíritos rebeldes permaneceram no todo, como estavam antes. A diferença, porém, é que agora aquele afastamento, expresso antes por uma ideia de espaço, assume uma ideia de estado, segundo a qual os espíritos que permaneceram obedientes continuaram a existir na lei, porque estavam de acordo com ela, enquanto os desobedientes, seguindo suas próprias vontades, colocaram-se contra a lei e, portanto, ficaram fora dela. Esse é o sentido de afastamento na queda. Os espíritos rebeldes não foram expulsos e isolados por um afastamento espacial, mas sim pelo seu comportamento. Se quisermos dar uma representação concreta do fenômeno, podemos imaginar o sistema como sendo constituído por um conjunto de muitas bolas claras, no qual algumas bolas, no momento da revolta, transformaram-se em bolas escuras, e mesmo continuando ao lado das bolas claras, passaram a constituir o antissistema. As posições permaneceram sem nenhuma mudança. O que mudou foi apenas a qualidade dos elementos que a constituíam, porque a revolta produziu uma transformação íntima em sua natureza. O antissistema permaneceu no sistema, diferenciando-se por ser constituído de elementos com natureza diferente, substancialmente muito distantes, impossibilitados de se misturarem. Então, mesmo permanecendo tudo no sistema, as bolas claras passaram a constituir a parte sã do organismo, enquanto as bolas escuras tornaram-se a parte doente, chamada antissistema. Ao invés de bolas claras e escuras, elas poderiam ser chamadas de esferas girantes no sentido positivo e de esferas girantes no sentido inverso, negativo. Também se poderia chamá-las de esferas com carga eletropositiva que se fundiram num circuito constituindo o sistema e de esferas com carga eletronegativa que se fundiram num circuito oposto, passando a constituir o antissistema. Pode-se dizer ainda que as células saudáveis do sistema permaneceram funcionando coordenadamente para a saúde do organismo do todo, enquanto as outras células adoeceram, permanecendo no organismo do todo, mas funcionando desordenadamente. Enquanto expomos estas novas formas de representação do fenômeno, observamos de quantas maneiras diferentes ele pode ser expresso, mesmo tendo em conta que nenhuma é suficiente para exprimi-lo completamente. Paralelamente,
também podemos representar, de muitos modos diferentes, o fenômeno da evolução, como, por exemplo, um regresso, uma subida, um fenômeno de reabsorção no sistema, como um retorno a pensar, funcionar e existir segundo a lei após haver feito o contrário, como uma cura da natureza corrompida dos elementos, como um endireitamento da própria posição invertida, como um redirecionamento do próprio movimento rotativo, como uma inversão da carga eletronegativa do antissistema na carga eletropositiva do sistema, e assim por diante. A exemplificação poderia continuar, mas o conceito conclusivo e focalizado agora é que existem infinitos modos pelos quais podemos representar, em nosso relativo, o fenômeno da criação, da revolta e da queda, ocorridos nas dimensões do absoluto, que estão situadas fora de nosso concebível. Escolhemos apenas alguns modos, pouquíssimos, deixando a imaginação do leitor criar todos aqueles que ainda achar úteis. Todavia, o fenômeno, embora tantas possam ser as observações com as quais procuramos vê-lo representado em nosso relativo, teve e tem na realidade características e comportamento bem definidos, que uma observação mais atenta vai sempre representando melhor. A queda não se verificou ao acaso, por si mesma. A lei, que é o pensamento de Deus, havia previsto esta possibilidade, sendo isso provado pelo fato de haver ela determinado o decurso e as consequências da queda mesmo antes da sua ocorrência. Sem dúvida, devia haver na lei princípios que mais tarde, ao se verificar a queda, teriam regulado a descida involutiva, bem como a posterior subida evolutiva, como nos demonstra o seu evidente telefinalismo. Em todo o fenômeno, verificamos uma maravilhosa correspondência entre as partes, um desenvolvimento de equilíbrios, uma contraposição de opostos que se compensam. Existe aí uma previdência, uma sabedoria e uma harmonia jamais desmentidas, que tanto mais se revelam quanto mais aprofundamos a nossa observação, descendo aos pormenores. Por isso, o fenômeno da queda assume cada vez mais as características de um incidente, necessariamente deixado à liberdade da criatura, porque essa liberdade também devia necessariamente existir a fim de satisfazer outras necessidades do plano. Tudo, portanto, estava previsto e sujeito a normas precisas, correspondendo às exigências impostas pela lógica desse plano. Pode-se dizer, então, que a desordem da queda ocorreu ordenadamente, sempre contida dentro dos limites estabelecidos pela lei, dona absoluta e permanente do fenômeno, que permaneceu submisso e sob o controle dela, sem jamais lhe escapar das mãos. Os que veem na queda uma imperfeição inadmissível na perfeição do sistema, não compreenderam que se trata de uma imperfeição contida no âmbito da perfeição, pela qual é regulada e dominada. E isso é lógico, pois não é admissível que após o plano perfeito pensado por Deus, algo pudesse escapar ao seu domínio e controle. Portanto, também a revolta e a queda não podiam sair do âmbito da lei, que representa a presença de Deus no sistema e o princípio regulador
de toda a existência em qualquer momento e sob qualquer forma. Era necessidade fundamental e lógica que a lei abarcasse tudo, tornando impossível que algo lhe escapasse, pois isso constituiria uma perda de poder e de controle do Criador sobre a obra criada, representando sua derrota e falência. Essa mesma necessidade lógica nos obriga a admitir a impossibilidade de uma queda não prevista com antecedência para o caso em que a criatura quisesse se revoltar ou não. Essa escolha era da competência dela, sendo-lhe permitido permanecer na perfeição pela aceitação ou então regressar a ela pela estrada do erro e de suas consequências. Mas não estava em seu poder alterar os planos divinos, que haviam previsto e regulado tudo com antecedência. Deus está no todo e em todas as possibilidades. Tudo está em Deus, porque nada pode existir além e fora dele. Portanto, a própria revolta não podia estar senão em Deus, contida em seu pensamento, fazendo parte de seus planos, que não podiam deixar de ter organizado tudo com antecipação. Por isso, devemos reconhecer que até mesmo a queda devia se desenrolar segundo uma lei, como de fato vemos ocorrer, o que significa uma desordem ordenada, na qual a imperfeição é tão perfeitamente regulada que nos dá uma das maiores provas da perfeição de Deus. Após estes argumentos, procuremos alcançar e expor a terceira representação mental do fenômeno da queda, acrescentando maior esclarecimento à pergunta formulada sobre como ocorreu e se constituiu a queda. Segundo esta nova imagem do fenômeno, a queda consistiu na contração individual de cada elemento para dimensões evolutivamente inferiores. Cada um teve a sua queda particular conforme a sua culpa. O período involutivo teve início com a revolta de cada um dos elementos rebeldes, que sofreram uma transformação interior, permanecendo todos no sistema, no mesmo ambiente do tudo uno Deus. Com a revolta individual, o ser ficou submetido ao processo involutivo, pelo qual ele teria sido transformado, passando a constituir, com todos os outros rebeldes, no fim desse processo de transformação, o antissistema. Com esta terceira imagem do fenômeno, o conceito da segunda imagem, dada pela expulsão do sistema ou projeção para fora dele, assume outra concepção, não mais de deslocamentos espaciais, mas sim de mudança da natureza do elemento. Então, a expressão da imagem precedente, segundo a qual aqueles mais no alto teriam caído proporcionalmente mais embaixo, ou aqueles mais próximos do centro do sistema teriam sido arremessados mais longe no antissistema, pode agora ser expressa de outra maneira, afirmando que os maiores se tornaram prisioneiros de um processo íntimo de transformação, que os levou ao estado da mais profunda contração de dimensões. O processo de expulsão do sistema teria sido constituído, então, de afastamentos não espaciais, mas sim qualitativos. Teria consistido num retrocesso involutivo, mais tarde corrigido por um progresso evolutivo de endireitamento daquele processo de emborcamento. Além disso, essa transformação
teria ocorrido ao longo do mesmo tipo de linha segundo a qual cada ser foi criado. Teria ocorrido para cada indivíduo de acordo com sua própria natureza e termos específicos, o que faria cada um seguir o seu respectivo canal involutivo-evolutivo, levando o ser a descer involutivamente até o ponto do antissistema, situado nos antípodas da posição antes ocupada por ele no sistema, para em seguida levá-lo a subir pelo mesmo canal no sentido oposto até o ponto de partida. Assim, o ciclo involutivo-evolutivo da queda é composto por um movimento destrutivo-reconstrutivo, constituído por um íntimo transformismo que muda a constituição do ser, primeiramente ao longo de uma fase de aprofundamento involutivo e, posteriormente, ao longo de uma fase de emersão evolutiva. Desse modo, tudo permanece no sistema, sendo que a parte rebelde teria caído no próprio desfazimento interior, sem que esta sua alteração patológica perturbasse a parte sã do sistema, a qual continuou a viver inalterada na ordem, em perfeita saúde. Isso nos faz pensar que a lei tivesse ao seu dispor freios automáticos para impedir a propagação epidêmica da desordem. O freio automático consistia na impossibilidade do ser cair na escala involutiva além do ponto determinado pelo seu impulso, que era proporcional à altura ocupada por ele no sistema. Aconteceu exatamente como vemos acontecer no modelo repetido em nosso organismo, cujo sistema de defesa, tão logo se apercebe de um estado patológico, procura imediatamente isolá-lo, circunscrevendo o mal, a fim de impedir a sua difusão e melhor combatê-lo. Procuremos precisar com maior exatidão os conceitos da visão. Dissemos que se trata de uma contração, de um regresso involutivo, de uma transformação íntima, de um desfazimento interior, tentando com essas diversas expressões dar uma representação ao fenômeno. Mas serão elas exatas e dirão tudo? Não haverá, talvez, um conceito mais profundo além destas primeiras aproximações? A cada passo em frente e um melhor ajustamento, percebemos que existe sempre uma realidade ainda mais lógica, pronta para surgir e se revelar, tão logo se procure observar a visão mais profundamente. Então, que outros conceitos podem se esconder por trás dessas primeiras representações do fenômeno? Observemos, portanto, mais atentamente. Dissemos há pouco que o fenômeno da queda não foi abandonado ao acaso, mas, pelo contrário, ocorreu segundo uma lei em que cada movimento, mesmo com a possibilidade deixada à liberdade do ser de iniciá-lo ou não, tinha sido previsto e enquadrado numa disciplina, unicamente segundo a qual podia se desenvolver. Então, como se realizou exatamente o fenômeno que simplesmente exprimimos com as palavras contração, transformação e desfazimento? Qual a realidade escondida atrás dos seus significados? A evolução nos dá um sentido de expansão, de superação de limites, de emersão do baixo para o alto, de libertação da prisão, enquanto o fenômeno da involução apresenta-se a nós com características opostas, aparecendo-nos como um processo de contração. Isso nos leva a pensar que na estrutura do espírito, no estado puro em que foi criado, no qual tudo tinha sido previsto, deviam existir
todas as posições através das quais poderiam ocorrer as transformações que constituem o processo involutivo e evolutivo. Em outros termos, na estrutura dos espíritos criados, devia existir em condição latente ou embrionária, como sementes, os estados de energia e matéria, que apareceram depois no período involutivo. Não se saberia de onde poderia ter derivado esse modelo, seguido mais tarde na queda e na subida, sem esta pré-existência, que seria, no entanto, puramente potencial, apenas uma possibilidade pronta para se realizar através de um primeiro impulso, tão logo acontecesse uma revolta, que atuaria então tal como uma centelha ao acender o pavio de uma dinamite que está pronta para explodir, mas que pode permanecer indefinidamente inerte se a centelha não ocorrer. Deduzimos então que a lei, ao prever a possibilidade de uma revolta, tinha previsto também, caso ela viesse a se verificar, o seu caminho, estabelecendo os germes de seu desenvolvimento. A lei já havia traçado todo o percurso da queda. Nada podia escapar à lei, cuja ordem, sempre soberana, devia controlar essa desordem, produzindo os seus devidos efeitos, não para destruir, mas sim para ensinar e salvar, com equilíbrio e justiça, reconduzindo tudo que desmoronou no caos de volta para Deus. Sem essa previsão, não se explica como os fenômenos da involução e da evolução tenham resultado tão proporcionados, equilibrados e orientados em seu desenvolvimento, estando regulados conforme uma exata e recíproca compensação de opostos. Tanto o desmoronamento como a recuperação estavam estabelecidos precisamente de acordo com uma lei, da mesma forma como a doença e a cura ocorrem segundo uma lei num organismo vivo. A lei de Deus não podia se ausentar, desaparecer ou permanecer estranha num fenômeno de tal importância, sem tomar conta dele. Também não se pode admitir que Deus tivesse deixado submetido à vontade de alguns elementos rebeldes um poder tal que conseguisse de alguma forma modificar a lei. Não é possível a lei abdicar de suas funções diretoras e deixar de permanecer viva, presente e ativa mesmo na queda, sendo essa justamente a razão pela qual a queda é levada a chegar, com equilíbrio e justiça, até exatamente o ponto devido, tendo que voltar atrás enfeixada em normas através de vários planos de existência, orientada segundo um telefinalismo preciso, como de fato vemos existir. Só assim podemos explicar a razão de nosso universo ter tomado sua forma atual. Podemos entender o seu significado e a origem do seu modelo. Podemos compreender como nessa sua imperfeição tenha sido possível tanta e tal perfeição. Mas voltemos a observar a visão. Seria o modelo estrutural do espírito aquilo que, no caso de uma revolta, garantia que tanto a involução na descida como a evolução na subida assumiriam esta sua forma única, como de fato assumiram? Já dissemos que os espíritos não possuíam aquela perfeição absoluta de Deus, mas apenas uma perfeição subordinada e relativa às suas respectivas posições nos vários círculos e funções no organismo do sistema. Assim, tão logo saíram do âmbito de suas posições e funções, nas quais se constituía a sua perfeição, eles caíram na imperfeição
e, portanto, na possibilidade de errar e desmoronar. Ora, a queda, conforme esta terceira imagem adotada, foi constituída por um processo de introversão, que chamamos contração, significando que cada espírito rebelde deslocou seu centro vital para o interior de si mesmo. Em outras palavras, os espíritos passaram a existir como vibração vital em outros planos de existência, cujo despertar interior era para eles uma possibilidade prevista pela lei em caso de rebelião. Uma vez deflagrada a centelha, realizou-se a possibilidade da existência dos rebeldes se deslocar para planos inferiores. Esse foi o resultado e o significado do deslocamento do eu para o seu interior, causa e efeito do fenômeno de contração. E isso justamente como reação lógica por contraposição, que corrigiria o exagerado impulso expansionista da criatura em querer ultrapassar os limites assinalados. Trata-se, portanto, de uma contração proporcional ao impulso da revolta de cada criatura, de acordo com a sua posição e potência, de uma contração que lança o ser para planos inferiores de vida, interiores a ele, de uma contração que, por lei de equilíbrio, arremessou o ser exatamente na direção oposta daquela na qual ele quis se expandir demais para planos superiores de vida, exteriores a ele, situados além dos limites estabelecidos pela lei. Mas perguntamos ainda por que esse deslocamento para o interior do espírito produziu a involução. A imagem mental que formulamos agora para representar o fenômeno da queda é diferente daquela do primeiro caso, no qual ela foi imaginada como uma descida espacial do alto para baixo, e também daquela do segundo caso, no qual ela foi imaginada como uma emigração para uma segunda esfera projetada na periferia da primeira esfera, formada pelo sistema. Essa terceira imagem consiste em conceber que o desmoronamento ocorreu por uma contração individual de cada elemento rebelde na mesma intensidade que já foi estudada por meio da segunda imagem, e que assim aprofunda-se proporcionalmente ao impulso determinado pela posição ocupada pelo ser no sistema, conforme o seu círculo e poder. Enquanto na segunda imagem o processo era visto como uma inversão de posição, passando do sistema ao antissistema, nesta terceira imagem, o emborcamento não se dá mediante uma projeção para fora do sistema, mas sim pela redução de cada ser para o interior de si mesmo, por contração. Como já verificamos, essas posições do ser e os modos de existir da substância não poderiam nascer por acaso. Não podia surgir nada que já não tivesse sido antes pensado por Deus na formulação do seu primeiro plano, em seu primeiro aspecto da Trindade. Em que lugar do sistema, então, podiam estar situadas essas posições do ser, se não nos elementos que constituíam todo o sistema? É lógico, portanto, imaginar que essas qualidades residiam no interior do ser, estando prontas para se desenvolverem apenas no caso em que alguma desordem viesse a perturbar o equilíbrio, movimentando impulsos de desordem. Assim, nos espíritos que permaneceram disciplinados na lei, mantendo-se na ordem, não foi estabelecido nenhum impulso que excitasse esse deslocamento.
O micróbio da doença não podia se desenvolver, pois não achava ambiente propício. Mas o impulso de inversão, dado pela revolta, no desejo de se erigir na posição de antissistema dentro do sistema, rompeu os diques de ordem que mantinham aprisionada a desordem e assim provocou a queda. Tudo estava pronto. Foi como se Deus houvesse dado nas mãos do ser um revólver carregado, dizendo-lhe para que não apertasse o gatilho, senão a arma dispararia. Certamente, nem Deus falava, nem os espíritos ouviam, como acabamos de imaginar, porque isto ocorre apenas em nosso mundo. Mas o conceito estava contido no pensamento de Deus, vibrando sempre presente na lei, e era percebido pelos espíritos imersos nessa atmosfera de pensamento. Continuando com a imagem do revólver, não houve disparo para os espíritos obedientes, que não tocaram no gatilho, e a arma carregada não produziu dano algum. No entanto, ela disparou para os espíritos que quiseram manejá-la para tentar aumentar seu poder e ultrapassar o limite da obediência. Assim, produziu-se aquela contração que chamamos involução. De acordo com a terceira representação do fenômeno, essas posições, que revelam outras possibilidades de existência, situadas potencialmente no interior dos seres, eram os estados de energia e matéria. Nessa imagem, a revolta teria projetado o centro vital do ser de sua posição de espírito para a posição de energia e, por fim, para a de matéria. Quanto mais poderoso era o espírito e mais elevada a sua posição no sistema, tanto mais potente foi o impulso da revolta gerado por ele, e tanto maior foi o efeito dela como contração. Por conseguinte, tanto mais profunda foi a projeção do espírito no estado de matéria, e tanto mais densa tornou-se a casca de matéria em que ele ficou preso. Acreditamos ter conseguido traduzir, nos termos desta terceira representação mental do fenômeno da queda, o conceito utilizado para representá-lo na segunda imagem, na qual o ser foi projetado em posição invertida fora do sistema, no antissistema. Dissemos que o ser ficou aprisionado em uma casca porque o emborcamento o colocou numa posição invertida, como é de fato sua atual condição no antissistema. Devido a esta inversão, não só tudo o que era positivo no sistema devia se transmutar em negativo no antissistema, como também o que era interior devia se tornar exterior, e vice-versa. Explica-se desse modo por que e como, no homem, o espírito é íntimo no corpo, assim como o princípio espiritual é íntimo na forma de todas as coisas que rege. Isso faz pensar que no espírito existiria a possibilidade de um estado feito de matéria numa íntima forma de estado potencial, e que a existência na forma de espírito tenha se emborcado na inversa posição material, em sua condição não mais potencial, e sim realizada, constituindo a forma de existência de nosso atual universo. Em outras palavras, a inversão consistiu em se ter passado do estado no qual o espírito aprisionava e dominava como dono a matéria, que jazia nele fechada e adormecida em estado latente de não existência, ao estado em que a matéria aprisionou e dominou como dona o espírito,
que nela permaneceu fechado e adormecido em estado latente, mais ou menos reduzido à inconsciência. Explica-se assim o estado atual, em que a matéria, antes aprisionada e dominada, veio a aprisionar e dominar o espírito. Exprimindo-nos em termos espaciais, se a imagem não fosse por demais concreta, poderíamos dizer que, por involução, o interior passou para o exterior, vindo a constituir a casa dada pela forma física, e que o exterior passou para o interior, levando o espírito a permanecer aprisionado na forma de matéria. Pode-se compreender, então, por que a evolução consiste no processo contrário, pelo qual o espírito adormecido deve despertar, o espírito aprisionado na matéria deve se libertar dela, o espírito dominado pela forma deve voltar a dominá-la. Se com a queda o espírito passou a ficar fechado dentro da matéria, ele deve agora, no regresso, sair de dentro para fora, para a plenitude de sua vida. Aceitamos a terceira representação mental do fenômeno, porque ela nos parece a mais apta a nos revelar, com maiores relevos, alguns de seus aspectos, mesmo reconhecendo que não possa nos dizer tudo. Pela mesma razão, aceitamos as outras duas representações, porque são mais adequadas para ressaltar outros aspectos do processo. Cada uma nos revela um ponto. O absoluto, para nós situados no relativo, é inesgotável e jamais terminaremos de percorrê-lo. Observamos várias representações e poderíamos continuar ao infinito, focalizando sucessivamente pormenores diferentes. As imagens examinadas completam-se na visão mais global possível. Contudo, compreende-se que elas constituem apenas expressões e pontos de vista diversos da mesma visão, a qual, em suas linhas fundamentais, permanece invariável. Em alguns casos, o mesmo conceito aparece em outra representação, traduzido em outras imagens. No relativo, a mesma coisa pode ser expressa em muitas maneiras diferentes. Por exemplo, esta última imagem do aprisionamento numa casca pelo emborcamento do exterior no interior e vice-versa, também pode ser expressa com outros conceitos, que, suprimindo a ideia espacial associada aos significados de dentro e fora, para torná-la menos materializada, afastam-se menos da realidade do fenômeno. Então, a ideia de deslocamento é substituída pela ideia de mudanças no estado da substância que constitui o espírito. Em outras palavras, com a queda, o ser deslocou o centro de sua existência, mudando o seu modo de existir da forma pura de substância, como é o espírito, numa forma menos pura, como é a energia, e daí até a forma mais corrompida e inquinada, a matéria. Podemos pensar então que esses estados interiores do espírito eram apenas as fases previstas no processo de corrupção progressiva do espírito. Eram as fases que se tornariam atuais caso o espírito saísse do estado de ordem, pelo qual sua integridade e saúde eram defendidos. Em outros termos, nas normas da lei, também haveria existido um princípio pelo qual, se o espírito quisesse sair da disciplina de um regime sadio de vida, ele adoeceria com a doença da involução,
que no seu curso iria levá-lo do estado de espírito ao de energia e ao de matéria. Desse modo, energia e matéria poderiam ser consideradas como estados de progressiva corrupção ou decadência do estado perfeito de espírito, sendo esse o sentido que deveríamos dar, então, à palavra queda. Assim, poderíamos dizer que a substância pode assumir vários estados, indo de sua condição perfeita de espírito a outros estados, tanto mais corrompidos e imperfeitos, quanto mais sua forma se afastar do espírito para a matéria. Com a queda, a substância, que estava no estado puro, teria adoecido, para depois tornar a se curar por meio da evolução, percorrendo o caminho inverso. Assim, o processo de libertação da forma material seria um processo de purificação. A desmaterialização da vida em formas cada vez mais espirituais representaria a cura, que é o sentido da palavra redenção, como foi chamada em termos religiosos. A queda se reduz assim a uma grande transformação da fundamental substância do tudo uno Deus, além do qual nada pode existir. Essa substância permaneceu inalterada nos espíritos obedientes, mas se corrompeu nos espíritos rebeldes. Esta ideia de corrupção evita a ideia espacial das outras imagens examinadas, as quais ela substitui, completando o conceito de contração e fazendo compreender melhor como seja possível para o espírito assumir a forma de existência representada pela matéria. Desse modo, substituiu-se a ideia de contração do ser até o estado da matéria e de deslocamento do seu centro de vida, do exterior para o interior, pela ideia mais profunda de uma transformação da substância do ser como efeito de um processo de corrupção progressiva, que vai do estado de espírito ao estado de matéria. Assim, o conceito de um espírito que contenha potencialmente dentro de si os estados de energia e matéria, nos quais o espírito se contrai e os quais, portanto, afloram com a revolta, é substituído pelo conceito de que a energia e a matéria constituem uma corrupção da substância, manifestada como doença e decadência do espírito por efeito da revolta. Com este último aspecto de nossa terceira representação mental do fenômeno da queda, evita-se totalmente a ideia inexata de deslocamento espacial que tivemos de aceitar nas primeiras aproximações ao interpretar o fenômeno. Para não arrastar ao infinito a argumentação e para concluir o livro, devemos terminar por agora a nossa exposição das várias representações mentais que podem reduzir ao nosso concebível, em pormenores cada vez mais exatos, a substância da visão. O nosso caminho poderia continuar e continuará em outros livros. A pesquisa não tem limites e, ao se descobrir novos horizontes, aparece imediatamente outro mais remoto. Grande é a nossa viagem pelos mares inexplorados do conhecimento. Atravessamos um oceano e aparecem novos continentes, nos quais viverá amanhã uma humanidade mais feliz, porque mais inteligente. Orientamos apenas a primeira rota, pela qual poderão se orientar melhor, mais tarde, os outros navegantes.
Possuímos agora, de forma racional e compreensível, os princípios gerais que foram até hoje apenas vagamente afirmados pelas religiões e teologias, mas não provados. Eles nos dão as chaves para abrir outras portas do conhecimento, permitindo penetrar em pormenores cada vez mais profundos, mantendo contato com os fenômenos e os explicando no próprio terreno da ciência. Basta-nos, por ora, termos desincumbido, como fruto do novo amadurecimento hoje atingido, a tarefa deste volume, que era expor a visão de forma mais profunda, ultrapassando aquela conseguida no volume Deus e Universo. Subimos assim mais um pouco e passamos a compreender o fenômeno da gênese, queda e subida, do qual somos filhos, e também a conhecer um pouco mais do que conhecíamos no fim do volume precedente. Assim, vamos avançando laboriosamente, construindo o grande edifício. O nosso pensamento vai se aperfeiçoando cada vez mais, por graus, vai esclarecendo sempre mais, analisando o que foi dito desde o princípio e provando a sua verdade por meio de conceitos que jamais se modificaram, mas foram cada vez mais se confirmando. Em nenhum momento retratamos uma só palavra por ter sobrevindo um fato que a demonstrasse errada. O trabalho consiste, sobretudo, em demonstrar com a análise que são verdadeiras as conclusões ou os totais das operações que foram colocadas antes da argumentação, quando ainda ignorávamos completamente, em princípio, o desenvolvimento futuro. Mas a finalidade principal já foi alcançada, que era mostrar as linhas gerais da lei, constituída pelo pensamento de Deus, que dirige tudo e todos. Outros, encontrando novas aproximações, poderão prosseguir na subida ao longo do relativo e continuar o tremendo trabalho de se aproximar cada vez mais do absoluto, descobrindo sempre novos aspectos dele. Nós, segundo os planos pré-estabelecidos e ainda não todos conhecidos, continuaremos a realizar nossa tarefa até que tudo esteja completo. Final do capítulo 20.